Graça e paz, irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos continuar a nossa EBD, falando sobre os eventos futuros, né? Na teologia é chamado de escatologia. E nós vamos dar continuidade a Apocalipse 20, de 1 a 10. Hoje, vamos ver como que fica o ponto de vista dos pré-milenistas, né, no pré-milenismo. E nós estamos, então, começando agora mais uma escola bíblica. Vamos orar para que Deus, agradecendo, né, a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo mais da sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de nós podermos aprender mais da Tua palavra, Senhor. E agradecidos estamos, ó Pai, hoje, por termos essa oportunidade, Senhor. Abre nossa mente, nos ilumina, Senhor, e coloca em nossos corações as Tuas palavras, Pai, que nós possamos aprender. E o mais importante, Senhor, sermos repassadores da Tua palavra, retransmissores para aqueles que ainda não a conhecem, Pai. Nós damos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Então, leia novamente aí Apocalipse 20, de 1 a 10. E, em seguida, nós vamos já falar sobre o pré-milenismo, né? Vamos começar pelo clássico ou o histórico, tá bom? Leia aí e já eu volto para falar com vocês. Então, irmãos, nessa visão pré-milenista, clássica, a posição vai ficar da seguinte forma. Primeiro, entendamos que pré quer dizer antes. Nessa posição, né, sobre Apocalipse 20, acredita-se que Cristo volta antes do milênio. E vale a pena lembrar que essa posição ela vem desde os primeiros séculos do cristianismo. Então, por isso, ela é chamada clássica ou histórica, né? Seria uma das posições mais aceitas, mais antigas. Então, como é que fica aí no pré-milenismo clássico, né? Cristo voltando antes do milênio. A presente era que nós vivemos, a era da igreja. Logo após vem a grande tribulação. E então, depois dos 7 anos de tribulação, Cristo volta, arrebatamento dos cristãos, para estarem com Cristo, né, nos céus. E logo após, então, tem a implantação dos novos céus e nova terra. A partir desse momento, então, começa-se o milênio, ou seja, reinaremos com Cristo aqui na Terra durante 1000 anos. Após o milênio, vem a ressurreição dos incrédulos para julgamento, né, e a implantação dos novos céus e nova terra. E depois, então, o estado eterno. Nesse ponto de vista, irmãos, a presente era da igreja, ela continua até o começo da tribulação, né? E esse grande sofrimento, né, período de grande sofrimento da tribulação, há uma grande aumento, né, da aceitação de Cristo, né, devido a esse período, né, o cristianismo acaba sendo mais aceito. Mas essa posição também, irmãos, eles também acreditam que nessa posição, que esses 1000 anos também pode ser não um período muito longo, né? Não que seja 1000 anos literalmente, né?
outros já acreditam que sim. Tá? Então Cristo volta depois da tribulação e reina aqui na terra com os crentes. E aí então, esse período, Cristo vai estar no seu corpo, né, ressurreto, né, e vai estar presente entre nós. Tá? Já os outros vão receber aí o seu corpo glorificado, um corpo que jamais a pessoa vai morrer, né, não vai morrer mais. Então nós vamos reinar com Cristo aí por esse período. E aí muitos incrédulos, não todos, né, durante esse período do reinado de Cristo, vão se converter, né? Então, nós acreditamos nessa posição, o pré-milenismo, ele sustenta aí que já seria o novo céu e a nova terra nesse período, tá? do reinado de Cristo aqui na terra. Lógico, né, tendo uma grande transformação da terra, né? Então, logo no início desse reinado com Cristo aqui na terra, Satanás, ele é preso, né, e lançado no abismo, de modo que ele não vai ter influência sobre a terra durante o milênio. A passagem é de, os irmãos não leram, está lá em Apocalipse 20, de 1 a 3. Então, de acordo com o ponto de vista pré-milenista, no final dos 1000 anos, Satanás será solto do abismo e então ele vai conseguir reunir forças com muitos incrédulos que até antes dele ser solto se submeteram, né, ao reinado de Cristo, mas com a influência de Satanás eles se revoltam contra Cristo e aí eles vão iniciar, né, uma rebeldia, uma batalha rebelde contra Cristo. E aí então é quando Cristo ressuscita, né, todos os incrédulos que tiverem morrido ao longo da história, para que seja feito o julgamento final. Né? E essa rebelião, lógico, né, Cristo derrota definitivamente Satanás e todos os incrédulos. Tá? Então, vem o juízo final. Uma vez realizado o juízo final, entra-se no estado eterno, então. Né? E este tipo de pensamento, irmão, ele tem crescido ao longo dos séculos, né? Quanto mais a igreja experimenta aí a perseguição, o sofrimento, vê o aumento da maldade na terra, então a igreja cada vez mais acredita, né, que o pré-milenismo esteja realmente se cumprindo, né? E mesmo assim, como nós temos os outros casos do pós e do amilenista, né, a maioria deles não se baseiam apenas ou exclusivamente em Apocalipse 20 e 10. Tem muitas outras passagens, né, bíblicas, no caso de Isaías, de Ezequiel e Daniel. Nesses livros também nós vemos que muitas passagens se referem a eventos futuros ou que ainda não aconteceram. Eles usam aí uma passagem de Paulo, né, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, né, dando base a esse tipo de afirmação, né. A igreja vai continuar até que, de repente, Cristo volte aí de uma maneira inesperada e secreta, né, aí entre as nuvens e chama para si os crentes, né. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, né? Cristo, então, retornará ao céu com os crentes arrebatados da terra, e quando isso acontecer, haverá a grande tribulação,
sobre a terra por um período de 7 anos. Ao final da tribulação, então Cristo volta com os seus santos que foram recolhidos, né, para reinar sobre a terra durante o milênio ou durante os 1000 anos. Depois do período milenar, então, vem a rebelião, né, de Satanás, né, e do povo que se rebelou junto com ele contra Cristo, e a derrota, então, finalmente, de Satanás e suas forças. Então, aí vem a ressurreição dos incrédulos para o último julgamento, né, o julgamento final. E depois disso, então, começa o estado eterno, né? Então, este tipo de pensamento está embutido aí no pré-milenismo, pré-tribulacionista ou dispensacionalista, tá bom? Argumentos, irmãos, que são a favor dessa consideração aí do pensamento pré-milenista, é que algumas passagens do Antigo Testamento, elas não parecem caber nem na presente era, nem no estado eterno. Essas passagens indicam algum estágio futuro na história da redenção, mas, vamos dizer assim, muito mais grandioso que a presente era que nós vivemos. Mas ainda não parece ela remover da terra todo o pecado, rebelião e morte. Abra sua Bíblia em Isaías 65, 20 e veja aí, irmãos, Isaías falando sobre o futuro, né? Outra passagem também, Isaías 11, de 6 a 9. Né? E por último, Isaías 11, de 10 e 11. Então, todo o Antigo Testamento, muitas vezes, parece que ele não faz uma distinção entre esses eventos futuros. Assim como as profecias também não fazem distinção entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, assim, num contexto mais amplo, não pode haver elementos misturados, mas parece assim que do fato desses elementos que contém nesses textos, né, possam indicar um tempo assim específico no futuro muito diferente da nossa era atual, né? Outro passagem também que fala, né, assim, do reinado de Cristo, assim, quando o Messias, né, vier, foi Salmo 7:72, né, quando Salomão ali prediz as glórias, né, do reinado do Messias. E assim nós vemos outras passagens também que dão aí mais ênfase, né, para que a favor do pré-milenismo. O Novo Testamento também, irmãos, ele nos traz algumas passagens, além de Apocalipse 20, né, que indicam aí um futuro milênio, né? Quando o Senhor Jesus ressurreto fala da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, 26 e 27. Né? A ideia que a gente tem é de um reino milenar futuro, né? Quando os santos glorificados, né, governarão com Cristo sobre a terra. E isso não cabe a nenhum período presente ou estado eterno, né? Então, essa ideia de reger as nações com um cetro de ferro, né, também encontrada lá em Apocalipse 12 e no 19 também, né, também aí já nos dá uma ideia de outros tempos, né? Paulo também fala da ressurreição, né, de Cristo, né, dizendo que cada um receberá um corpo ressuscitado segundo a própria ordem de Cristo, né? Lá em 1 Coríntios 15, 23 e 25. E nós vemos ali também que nada se compara ao estado, né, que nós vivemos na era da igreja agora, né?
Então, irmãos, convém aí, vendo todas essas passagens, convém a gente examinar Apocalipse 20, né? Tendo por base aí outras passagens que insinuam ou indicam claramente um período futuro muito mais grandioso que a era em que nós vivemos, né? Ou é muito inferior a essa era que nós vivemos do que o estado eterno. E algumas declarações que a gente tem dado aí, essas passagens, indicam que o reinado de Cristo aqui na Terra, ou seja, no futuro, ele seja aí antes ou depois de um julgamento final, né? O fato de Satanás ser preso e lançado no abismo implica numa restrição de atividade muito maior do que a gente conhece nessa presente era, né? E isto cabe aí em algumas discussões entre as opiniões que nós vimos até agora. Independente das três posições aí que nós apresentamos, irmãos, o que nós temos que ter certeza é que haverá um reino futuro de Cristo aqui na Terra. E com certeza ele vai ser bem distinto, ou seja, bem diferente da era presente, né? A expressão lá de grande tribulação, que está lá em Mateus 24 e 21, né? Quando Jesus diz que haverá tempos, né, de grande tribulação, né, como jamais houve desde o princípio do mundo, e nem depois haverá, né? Então, nós temos aí todos esses eventos, né, que ainda não aconteceram, que vão acontecer. Para a gente terminar, né, queria deixar aqui para os irmãos, claro, né, a palavra, né, de final, para que a gente possa ter aí aprendido realmente essas posições sobre Apocalipse 20, né? Então, mas é também fato, né, onde nós deixarmos bem claro que o grau de certeza, né, atribuído a qualquer conclusão aí nessa área, né, ela vai ser muito menor, né, do que em muitas outras doutrinas, né? Mesmo que se argumente a favor de uma posição, a gente tem que saber, né, e o evangélico, eu acho que ele tem que reconhecer isso, que essa área de estudo ela é muito complexa, né? E nós precisamos então entender, né, e dar aí um pouquinho, né, da nossa graça ou da nossa compreensão para que os outros tipos de pensamento também, né, que sustentam aí posições diferentes sobre o milênio, né, e sobre esse período de tribulação, tá? Então, é realmente uma área muito complexa, tá? Então, 100% de certeza em todas as posições apresentadas. É lógico que só Deus Pai, né, tem essa posição corretamente, né? Mas, como eu disse, vamos dar aí crédito, né, um pouquinho da medida, né, de crédito para cada posição. Independente de qual você escolher, né, fique certo, né, que a Bíblia nos alerta, né, vigiai e orai, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Cristo virá, né? Então, independente de qualquer coisa, né, orar e vigiar, meu irmão. Que Deus abençoe, que você possa ter aprendido mais um pouco da palavra dele. No domingo que vem nós temos mais um assunto para a gente estudar aqui e aprender mais da palavra de Deus. Boa semana, Deus abençoe. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus Cristo.